Do episódio de hoje, dessa série, vamos falar sobre comunicação, o que te guia para a promoção. Vamos começar aqui mais um Papo de Gestor e Vendedor, o canal do profissional de vendas B2B. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Papo é Vendas e as principais estratégias que possam acelerar a sua carreira e alavancar seus resultados em busca de salários além dos 15 mil reais. Eu sou César Raposo, apaixonado por vendas e me dedico ao aprendizado das melhores técnicas de gestão de vendas e de carreira. Do episódio de hoje, dessa série, vamos falar sobre comunicação, o que te guia para a promoção. Vou começar falando sobre a necessidade de você ter e desenvolver uma boa comunicação. Então, por que eu trouxe esse tema? Eu trouxe esse tema porque, na verdade, é um mito. A gente tem um mito muito forte aí na questão, muitas vezes sem pensar, sem planejar, e isso realmente pode te complicar, né? Muito mais do que te ajudar, isso pode te complicar. A questão da comunicação, ela é sim uma habilidade, aí, um requisito essencial para um profissional de vendas. Não tem como você trabalhar com vendas e não dominar a arte da comunicação. Isso é mandatório. Você precisa ser um bom comunicador para poder trabalhar com vendas, para poder performar na área de vendas. Isso é mandatório, né? Se você não souber expressar suas ideias, se você não souber vender as suas ideias, vai ser muito difícil você prosperar na tua carreira de vendas. Então, realmente é algo que você precisa desenvolver, você precisa treinar e precisa cada vez mais desenvolver as capacidades de comunicação. Agora, o que é que a gente tem que desenvolver? É esse que é o ponto, é isso que eu vou comentar um pouco com vocês hoje. Então, a questão aqui dos requisitos essenciais, eu vou puxar o meu mapa aqui para e começando a explorar um pouco esse tema de hoje. Deixa eu ver se deu um enquadramento na tela aqui. Aparentemente sim. Então, assim, o primeiro ponto, que é o mito, que precisa ser desmistificado aqui, é que realmente uma boa comunicação de vendas não é aquela comunicação que você precisa falar muito, você precisa ser repetitivo, você precisa ficar falando sobre características dos teus produtos, você precisa ficar falando de você, da tua empresa, o quanto vocês são bons, o quanto vocês resolvem de problema. Não é muito agradável aí aos ouvidos dos clientes, né? Ficar escutando histórias do quanto que você performa, o quanto que você faz, ou o quanto que você faz acontecer. O que o cara está entendendo todo dia é o que você vai agregar de valor para ele, que problema que você vai resolver na vida dele. É isso basicamente que ele quer saber. Então, o foco realmente da tua comunicação, ela tem que estar direcionada ao teu cliente, né? Ela tem que estar direcionada ao que realmente interessa para ele. E então, né, só retomando, ou seja, você não precisa ser aquele cara showman, aquele cara que chega e faz barulho, e fala alto, e fala, e fala das suas coisas, não se importa muito realmente com o que está acontecendo com a vida do cliente e não se importa muito com quais são realmente os problemas que o teu cliente está enfrentando, os desafios dele. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente refletir um pouco na questão ali, né, das lições ali do senhor Walt Disney, né? O que ele traz para nós aqui nessa noite de hoje. Aquela questão do exemplo do Mickey Mouse versus o Pato Donald. Se você lembrar aí do Mickey Mouse, o que você se recorda do Mickey Mouse? Vamos falar assim. O que o Mickey Mouse tinha? Né? Ele tinha orelhas muito grandes e a boca do Mickey Mouse ela era muito pequena. E o que acontecia com o Mickey Mouse ao final dos episódios? Normalmente podia acontecer o que for no episódio, no final do desenho, o Mickey Mouse sempre se dava bem. Ele sempre se dava bem. Sempre terminava feliz para ele a história. O Pato Donald já mais ou menos, né? O Pato Donald era um pouco mais complicado o negócio. Pato Donald, quem lembra o tamanho da orelha do Pato Donald aí? Na verdade, se você lembrar bem aí, pode pesquisar, o Pato Donald não tinha orelha. Ele não tinha orelha. Então, ele era um cara que tinha um bico muito grande, uma boca muito grande. Ou seja, qual que é a analogia, né, que eu trago aqui do Walt Disney?
A analogia é justamente essa, né? Ou seja, se você tiver bons ouvidos, né? Uma orelha grande aí para poder escutar, uma boca pequena para falar somente o que deve ser dito, né? E escutar mais do que falar, isso realmente vai ter um impacto e pode garantir aí uma promoção, um avanço na tua carreira, o fechamento de um pedido, enfim. Então essa é a introdução que eu dou aqui em relação ao que o Walt Disney nos ensina através de suas histórias. E aí, um ponto extremamente interessante que eu vou abordar aqui com vocês hoje também é a questão aqui do direcionamento da comunicação com o seu interlocutor. O que eu estou querendo dizer aqui? Você precisa realmente estar preparado para direcionar a tua mensagem de forma correta para aquela pessoa que você está falando. O que é que a gente precisa olhar? O que é que a gente precisa entender? Quem é a pessoa que vai estar conosco participando daquela reunião? Quem são os convidados? Aquela reunião vai ser realmente uma reunião com um caráter e um escopo mais técnico ou vai ser uma reunião também que vai ter pessoas da alta gestão da empresa, pessoas com poder de decisão, enfim. Você precisa olhar efetivamente quem são as pessoas que vão participar daquela reunião. Para quê? Para que você se prepare também adequadamente. Né? E aqui mais para baixo, mais para frente, na verdade, quando a gente for trabalhando aqui na live, eu vou comentar com vocês aqui da importância da gente ter um preparo adequado e a questão dos questionamentos, qual que é a importância de você dominar a arte de fazer perguntas. Então aqui, para dar continuidade em relação ao direcionamento da mensagem, a forma com que você vai endereçar a mensagem, o que eu quero dizer com isso aqui, né? Quando eu falo em relação ao direcionamento da mensagem. Você imagina que você está dentro de um cliente, você vai participar de uma reunião, ou você está lá dentro da conta, de repente você encontra lá, você tem uma oportunidade de conversar com, sei lá, pinta lá na tua frente lá o presidente da empresa, pinta lá na tua frente o diretor financeiro, o CEO, o cara que cuida do dinheiro, enfim. O que é que você vai falar para esse cara? Como que você vai se comunicar com esse cara? E a importância de você adequar a tua linguagem, adequar a tua postura para aquela pessoa com que você está direcionando a tua comunicação, ela eu vou te dizer que é uma arte que, se dominada, ela vai te trazer grandes frutos, ela vai te levar para um próximo patamar e ela vai fazer com que a sua percepção de autoridade comece a melhorar. Por quê? Porque quando você é capaz de entrar em uma organização, e aqui eu falo de segmento B2B, a gente está falando muitas vezes de empresas grandes corporações, grandes empresas que faturam milhões, bilhões, enfim. Existem nessas empresas relação de poder, existem cargos da área financeira, existem controles internos, existem políticas de compliance, tem de tudo que envolve um ambiente corporativo complexo. E aí é o seguinte, você precisa estar preparado de alguma forma para quando você encontrar um presidente, você possa conversar com esse presidente de forma adequada. Esse é um ponto que é fundamental para ti. Da mesma forma com que você estiver passando eventualmente pela fábrica, você encontrar lá o pessoal da produção, que muitas vezes é o pessoal que pega o teu produto, que manuseia o teu produto, que configura o teu produto, que faz o uso, né, põe a mão na massa ali, você também precisa saber conversar com esse cara, igual a ele. Quando a gente consegue criar essa conexão com as pessoas, de que eu sou um pouco como você, eu também tenho uma história parecida contigo, eu te trato com respeito, independente se você é um gestor ou se você é um cara que trabalha na fábrica, enfim. Quando você consegue criar esse vínculo, você começa a ganhar confiança das pessoas e você começa a ter um impacto no teu resultado, porque você precisa realmente das pessoas, muitas vezes dentro de uma corporação, em diversos níveis, para que você consiga ter uma ascensão profissional. Seja esses níveis dentro do teu cliente ou seja dentro da tua própria organização. É isso que eu falo aqui. Então, até dentro da tua própria empresa, não necessariamente quando você está dentro de um cliente, você também precisa estar preparado para quando você estiver passando. Imagina que você está dentro da tua empresa, aí você chega lá na máquina do café, acho que eu já falei isso aqui, uma live dessas. Você chega lá na máquina do café, porra, tá o presidente da tua empresa lá.
Né? Normalmente o presidente da empresa toma café na sala, mas eu já vi muitas vezes o próprio presidente, o cara às vezes sai para ir no banheiro e tal, enfim, nem todos têm banheiro na sala, e você cruza o cara, sei lá, que seja no elevador, qualquer lugar que seja. Mas naqueles 2 minutos, talvez, que você tem a oportunidade de conversar, como que você vai impactar o cara? Como que você vai endereçar uma mensagem que ele possa olhar e falar, pô, esse cara faz algumas perguntas que são inteligentes. Então, em relação aqui ao direcionamento, né, da comunicação ao teu interlocutor, já para fechar o assunto, ele basicamente, né, fazendo um resumo bem simples, essa interlocução ela deve ser direcionada em relação ao cargo e também ao tipo de indústria que essa pessoa está inserida. Né? Se ela está vamos falar, numa indústria de petróleo, você vai direcionar aí a tua comunicação nesse sentido. Vai comentar sobre o mercado de petróleo, preço do petróleo, enfim, né, problema geopolítico que possa estar acontecendo, né, nesse ambiente, enfim. Mas que você consiga adequar a tua linguagem, a tua comunicação nos diversos níveis que tem dentro de uma organização. Isso é imprescindível, que você saiba conversar com o porteiro, mas se for preciso sentar na mesa de um diretor ou na mesa de um presidente para explicar uma situação ou eventualmente para fechar uma grande venda, você precisa sim entender um pouco de quais as demandas de cada um deles. Porque imagina, por exemplo, você está com um gerente de RH. Quais são os interesses de um gerente de RH? Esse cara, como que você vai conversar com ele? Provavelmente você vai precisar formular perguntas em relação à rotatividade de funcionário, a clima de satisfação, enfim, questões, por exemplo, de relação com sindicatos. Existem uma série de coisas que são de interesse daquela pessoa que exerce um determinado cargo dentro da organização. É isso que eu estou tentando dizer aqui para vocês de alguma forma, que não basta simplesmente a gente falar desenfreadamente. A gente precisa falar a coisa certa, da forma certa, para a pessoa certa. É isso que eu explico para vocês aqui através dessa questão do direcionamento da tua comunicação. Dito isso, eu vou entrar agora aqui no ponto mais importante dessa noite, que é o ponto mais... é onde pega, é onde separa ali os meninos dos homens, que é a arte das perguntas e escuta ativa. Então, o cara que domina o questionamento, o cara que sabe perguntar, o cara que sabe escutar as respostas que vêm, esse é o cara que realmente ele consegue entender a essência do cliente, a dor, o que realmente está pegando e como que ele pode usar essas informações para poder vender mais, para poder se aproximar, para poder construir relacionamento e, consequentemente, atingir mais resultado. Então, isso é algo realmente excepcional na vida de qualquer profissional de vendas. Excepcional e essencial. Excepcional quando você consegue executar isso com maestria. E essencial porque a nossa vida, ela é basicamente, nossa vida como profissional de vendas, ela gira em torno de questionamento. Através dos questionamentos que a gente vai começar a obter as respostas. E aí existe um ponto interessante que eu falo bastante aqui, né, nesse canal, que é a questão de você entender o seu cliente. Você precisa entender como que funciona o teu cliente, como funcionam os processos de compra, como que esse cliente, como que é o mercado que esse cliente atua. Você precisa conhecer uma série de informações em relação à operação, o dia a dia do teu cliente. E como que você transparece para o teu cliente, ou como que você demonstra para o teu cliente que você conhece o negócio dele? Porque quando o cliente tem a percepção que você conhece o negócio dele, que você sabe qual é a dor dele, que você consegue agregar valor e resolver os problemas do dia a dia dele, ele passa a te tratar de uma forma diferente. Ele passa a te ver como autoridade e ele passa a te ver como uma pessoa que tem potencial de resolver o problema. Porque, enfim, você sabe o que ele sente. Você sabe qual que é a dor dele. Você sabe o porquê que ele tem determinados problemas. E ele enxerga em ti um resolvedor desses problemas. É isso que ele espera de ti. Então, a questão para você efetivamente mostrar para o teu cliente, provar para o teu cliente que você consegue
ou melhor, que você entende do negócio dele, a melhor forma é através de perguntas. Você não precisa chegar para o teu cliente e falar que você conhece o negócio dele. Basta você saber perguntar que automaticamente ele vai saber e ele vai perceber que você entende do negócio dele, talvez melhor do que algumas pessoas que trabalham dentro da empresa dele. Olha que maluquice isso que eu estou falando. Então a questão é assim, pelo nível do teu questionamento, uma pessoa é capaz de saber o quanto que você entende do que você está falando ou do quanto que você entende do negócio dele. Se você, por exemplo, consegue ter um nível de profundidade maior em alguns temas associados, né, alguns problemas relacionados no dia a dia do teu cliente, com perguntas mais profundas, com perguntas mais fundamentadas, o cara quando escuta isso, o teu cliente quando escuta isso, ele vai falar, pô, esse cara sabe o que ele está falando, esse cara não está falando besteira. E eu até compartilho aqui uma experiência, né, na minha trajetória profissional. Eu trabalhei alguns anos como account manager, né? E foi uma baita experiência, foi uma experiência muito, muito interessante. E o que aconteceu comigo dentro dessa oportunidade que eu tive? Eu vivenciei o dia a dia do cliente. Eu estava dentro da planta do cliente, eu conhecia as pessoas, eu sabia os fluxos de processo lá dentro, eu sabia como que as coisas funcionavam. E assim, depois de um ano que eu estava lá dentro, eu conhecia todas as pessoas me conheciam, enfim. Eu conseguia conversar com as pessoas dentro da empresa como se eu fosse um funcionário da empresa. E muitas vezes, diversas vezes, eu fui chamado em reuniões junto com a equipe deles, tá? A equipe deles estava reunida lá, batendo cabeça, e os caras me chamavam lá na reunião, né? Era um assunto que me envolvia, eu era um fornecedor na época lá que tinha vamos dizer, uma influência significativa lá dentro em termos de dependência mesmo de produto e tal, né? Eu tinha um volume de venda muito grande dentro desse cliente e eu conhecia muito do problema, que pode talvez ser feito isso aqui, que vai te entregar mais valor. E o que acontece com isso? Você acaba ganhando ali você ganha respeito, na verdade, das pessoas. Os caras te tratam como uma pessoa que realmente resolve problema. Uma pessoa realmente preparada e capaz, né? Uma pessoa que merece ser ouvida. Uma pessoa que merece... vale a pena dar atenção para esse cara, porque esse cara sabe o que ele fala, esse cara conhece o meu negócio. Então esse acho que talvez seja o poder principal das perguntas, porque através da tua capacidade, né, de perguntar, o cara consegue medir o quanto que você realmente sabe do que você está falando, né? E esse saber o que está falando pode ser o próprio negócio dele. Olha só que interessante. Então é algo que realmente vale muito a pena para todos nós aqui, como profissionais de vendas, envolver ou dedicar bastante energia e atenção nesse tema. Deixa eu virar um pouco a minha tela aqui para poder compartilhar melhor com vocês aqui, dar um enquadramento adequado. Ainda não. Agora foi. Deixa eu dar um zoom aqui, em respeito aos ceguetas como eu, que não enxerga direito. Eu até enxergava, né? A cara é de novinho ainda, ou mais ou menos novinho, porque não tem cabelo branco. Aliás, ele tá ficando careca. Mas é difícil, hein, cara? Porra, tô o tempo todo de óculos agora aqui. Enfim, vai chegando nos 40 anos. Enfim, você que tá aqui me assistindo pelo YouTube, que ainda não se inscreveu no canal aqui, se puder se inscrever para ajudar aí o canal a ir crescendo, indicar para os amigos, eu agradeço bastante. E aqui, o que eu vou falar para vocês aqui? A principal habilidade de comunicação de um profissional de vendas, realmente a principal habilidade de comunicação de um profissional de vendas é a capacidade de formular pergunta. O cara que é capaz de formular pergunta inteligente, pergunta precisa, provocativa no sentido filosófico de fazer você pensar, de te arrancar da zona de conforto e pensar e trazer luz para a situação. Realmente essa talvez seja a maior habilidade de comunicação que um profissional de vendas como nós pode ter. Então esse é o primeiro ponto que eu abordo aqui. Através das perguntas, você é capaz de fazer um diagnóstico. Então, por que é importante perguntar?
para você realmente entender a situação, para que você tenha a informação pela perspectiva do cliente. Hoje aconteceu um negócio comigo muito legal. Eu fui chamado para uma reunião para discussão de um problema que aconteceu aí em um cliente. E aí, quando iniciou a reunião, o próprio cliente perguntou para mim, ele jogou para mim, né, a responsabilidade ali. Falou: Raposo, você quer já falar aí então do que você entendeu do problema, como que a gente vai resolver isso aí? Aí o que eu fiz? Acho que eu fui esperto ali Esperto não, né? Fui inteligente, vamos dizer assim, no sentido... A primeira coisa que veio aqui, até aquele momento, eu tinha as minhas percepções, eu tinha as minhas verdades ali, né? Era o que eu tinha. Eu não tinha escutado o que o cara estava pensando, ou seja, algumas conclusões, algumas coisas que eu já tinha montado, vamos dizer assim, uma resolução de problemas na minha cabeça, mas baseado com as informações que eu recebi de uma ponta, né, da história. E aí o que eu fiz? Eu falei para ele, não, eu estudei o caso, estou sabendo aqui alguma coisa, mas eu queria te ouvir. Eu queria ouvir qual que é a tua percepção, o que você está entendendo desse problema, o que está sendo o problema, né, para aí sim poder talvez chegar numa conclusão, achar uma solução. E aí o que eu fiz? Eu devolvi a palavra para o cliente e falei: me fala, né? Fala. E aí que entra um ponto extremamente importante, que é a questão de aí abrir o ouvido realmente para ter aquela escutativa, para que você realmente escute aquilo que o cara tem para te dizer e consiga identificar aonde que está pegando verdadeiramente aquele problema. Porque nem sempre o problema que ele está falando para você é o verdadeiro problema. Sistêmica, para que a gente possa entender e separar sintoma de causa raiz. Ou seja, o que é esperado de um profissional de alta performance, um profissional de vendas de alto nível? Que o cara, no mínimo, tenha condições de separar, né, o joio do trigo, separar sintoma de causa raiz de problema, né? E como que você consegue fazer isso? Perguntando. E, principalmente, escutando entre linhas, lendo, né, entre linhas, tendo a percepção do que realmente pode estar motivando, às vezes, aquela situação de nervosismo, uma interlocução mais bruta, mais abrupta por parte dele, no sentido mais incisiva. O que realmente está pegando? Qual que é a verdadeira dor? Para que você aí sim possa atuar de forma mais ativa na dor do cara. Tô vendo o Crispim subiu na live aí, seja bem-vindo, Crispim. Dá um gole na água aqui que, falando muito, a garganta ela vai fechando aqui, dói aqui um pouco. Mas vamos lá, dando continuidade aqui. E aí, aqui eu coloquei uma frase que... Essa aqui vai ser a frase da noite. Eu vou até postar lá, vou seguir aqui uma sugestão do Laércio, que me mandou uma mensagem ontem. Falou: Raposo, por que você não pega uma frase de efeito da tua live aí e posta ela depois lá no Instagram? E aí eu queria pedir para vocês, depois aí que estiver no meu canal do Instagram, se puder comentar um pouco lá: Raposo, cara, qual que foi a tua ideia, qual que foi o teu insight? Né? Comentar lá, pô, aquilo que você falou na live faz sentido. Ou eventualmente até alguma coisa que eu tenha falado aqui, que tenha marcado pra ti, que tenha pegado pra ti, você fala: cacete, cara, isso que o Raposo tá falando ali faz sentido. E se vocês puderem me ajudar aí depois aí a comentar isso aqui no meu Instagram, logo depois da live eu vou subir um post ali com essa frase que tá aqui do lado. Quem tá no YouTube tá vendo, quem tá aqui no Instagram vai escutar. Que é assim, a frase é: os melhores profissionais de vendas são aqueles que fazem perguntas mesmo quando já possuem a resposta. Olha que interessante. Os melhores profissionais de vendas são aqueles que fazem perguntas mesmo quando já possuem a resposta. E o porquê disso, né? O ponto aqui é você garantir, de certa forma, que o teu entendimento está correto, que você vai endereçar o problema, a oportunidade, o que for, da forma correta, com a perspectiva do teu cliente, e não necessariamente com aquilo que você acredita ou com aquilo que alguém te contou, que não necessariamente é o fato. Enfim, fazer perguntas é o que realmente diferencia os meninos dos homens.
E aí, através, né, da questão das perguntas e também da escutativa, você consequentemente passa a demonstrar empatia. Né, você precisa também se colocar no lugar do cara para que você possa sentir a dor do cara com os óculos do cara. Então, assim, sai do teu eu, né, do teu eu egoísta, do teu eu preciso bater a meta, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer e preciso ir embora para minha casa, e veste aí o óculos do teu cliente e olha para o teu cliente com a percepção, imagina que é você que está sentado ali e tem um cara que pode talvez resolver a tua vida, resolver o teu problema, resolver a tua dor de cabeça, enfim, é isso que precisa ser feito, é isso que e a gente consegue fazer muito bem isso através de perguntas e escutativa. O cara, quando ele percebe que realmente você está escutando o cara e você, mais do que escutar, você consegue entender a dor do cara, você consegue entender aonde verdadeiramente dói, o teu nível de relacionamento ele vai para outro patamar também. Ele vai para outro patamar. E tudo isso, né, que eu estou falando aqui, eu estou usando muito a perspectiva de você aplicar isso que eu estou dizendo dentro do ambiente do teu cliente, mas ela vale muito bem para que você faça dentro do teu ambiente corporativo, dentro da tua empresa, dentro da tua organização. Isso aqui que eu estou dizendo em relação à comunicação, ela vai ser o pilar da tua promoção. Ela vai ser o pilar para que você possa romper os 10 mil reais de salário, para que você possa atingir 15 mil reais de salário e ir muito mais além disso. Então, a questão da comunicação, seja ela com o teu gestor direto, seja ela com o subordinado, com o par, com o presidente, ela precisa ser adequada. O tom de voz, a linguagem, as palavras utilizadas, você precisa desenvolver, se você não tem, repertório, conhecer um pouco de finanças, precisa ter conhecimento geral. Isso eu prego bastante aqui, né? A gente vem de um conceito de vendas, né? Principalmente quem trabalha com vendas técnicas, de muito tecniquez, enfim, como profissional de vendas, se você realmente quer subir um nível, se você quiser realmente romper os 10 mil reais, ir para os 15 mil reais, entrar no grupo dos 2% dos profissionais de vendas que ganham mais de 15 mil reais por mês, não tem jeito. Você vai ter que adquirir conhecimento geral. Você vai ter que saber falar de família, você vai ter que saber falar de previdência, você vai ter que saber falar da crise na Argentina. E você não precisa saber de detalhes, porque você passa a ser generalista, lógico que a quantidade de detalhe ela vai diminuindo, mas você precisa começar a ter uma visão um pouco mais, enxergar um pouco mais do horizonte, precisa começar a enxergar um pouco mais do horizonte, precisa começar a entender um pouco de defesa, precisa entender um pouco de geopolítica, enfim, arte, música, história, psicologia, eu estou falando de conhecimento geral, economia, enfim, tudo isso vai te servir como, vamos dizer, como recurso para que você possa usar quando você encontrar o presidente, quando você encontrar o diretor ou quando você encontrar lá o peão na fábrica, que é o cara responsável por colocar o teu equipamento, muitas vezes em uma máquina, em uma operação, que se esse cara também não estiver satisfeito, você vai ter problema para continuar as vendas lá dentro. É o cara que usa efetivamente o teu produto. E que esse cara tem que ter uma linguagem também que ele sinta que você é como ele também. Né? Que ele sinta que ele pode confiar em você, que você não é lá um engomadinho, um bambambam que fala bonito e enfim. O cara tem que sentir que você é aqui, ó. Sangue do sangue, faca na caveira, entendeu? O cara tem que ter laço de confiança. É isso que eu prego aqui, né? Então, a questão da sinceridade, né? Ser verdadeiro com o cara, humilde, né? Humildade é algo que eu acho que resume bem o que eu estou querendo dizer aqui. E aí um outro ponto, né? Para a gente andar um pouquinho mais aqui, a questão de controlar a ansiedade de falar e demonstrar os seus conhecimentos. Então, assim, a gente vê bastante, né, profissional de vendas que o cara, né, principalmente quando chega em um cliente novo, ele quer mostrar que ele conhece, ele quer mostrar que ele domina o assunto, que ele conhece o mercado, enfim. E começa a cair naquele erro de ficar falando muito de si próprio, falar muito do seu produto, falar muito da tua organização. Eu tenho, ultimamente aí, né, eu pego bastante no pé das pessoas que, assim, você quer uma coisa que eu já percebi, cara, que não funciona.
em visita com o cliente, e pro cara deve ser um pé no saco. Porra, se tem operação lá em Dubai, que se exploda, o cara não tá preocupado com isso não, o cara quer resolver o problema dele ali. Aí o cara vai lá, não, porque meu produto tem essa característica, olha aqui, ele tem esse traço na tela, ele tem esse adesivo aqui, ó, faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu, ele tem isso aqui. Mas o cara não precisa de porra nenhuma, velho, ele só quer pegar isso aqui para poder ler, ele quer saber se dá para ler o livro aqui, ó, é isso que o cara quer. E aí o vendedor fica vomitando, não, porque isso aqui foi fabricado lá com tecnologia XYZ. O cara tá cagando, não é isso que o cara quer saber. Entendeu? Então, assim, o ponto é que se exploda o que você sabe. Não importa o que você sabe. O cliente não tá cagando o que você fala ou o que você sabe. Ele tá preocupado com o que você vai resolver na vida dele. O que você vai agregar de valor na vida dele. É isso que o cara quer saber. Frigir dos ovos assim, ô rapaz, você é bruto. É bruto. É a verdade, porra. O cara quer saber enfim, o que você vai ajudar o cara no dia a dia. Por que a vida dele vai ser mais fácil se ele comprar o teu produto? Entendeu? É isso que ele quer saber. Como que o teu produto vai resolver o problema dele lá, que o cara vai ligar no sábado à noite lá, ele vai estar no jantar lá com a família, ele vai ter que largar tudo para voltar para a fábrica porque o teu produto deu problema lá. É isso que ele não quer, né? Ou melhor, é isso que ele quer evitar. Enfim, então assim, a questão aqui, eu volto, né, na questão do egoísmo, egocentrismo, né? De ter que se provar, de ter que mostrar que sabe, de ter que mostrar que... Isso aí é coisa que por que, né, que tem que mostrar que sabe? Como que você mostra que você sabe? E aí que tá a grande sacada, né, que fica aqui para essa noite também. Quem sabe mesmo, quem conhece as coisas, o cara não fica falando também. O cara não precisa ficar se gabando, o cara não precisa ficar se provando. Você pode perceber. Olha na tua empresa, e em empresa, mundo corporativo tem muito disso. Aqueles caras que ficam pagando de pomposo, de pavãozão, que fica mostrando, né, que não, porque eu não sei o quê, que eu falo 3 idiomas, que não sei o quê, que eu faço, que aconteço. Cara, não vou generalizar, obviamente, mas normalmente é cara que realmente ele tem uma crença de incapacidade, por alguma razão ele se sente um merda e ele precisa se provar o tempo inteiro. É o tempo inteiro dizendo que eu sou bom, é o tempo inteiro falando de mim, mas no fundo o cara ele sente que ele é um merda. E aí por isso que ele fica falando dele. Isso é chato pra cacete. Né? Você já teve com alguém que fica falando só dele? Não, porque eu faço. Porque, olha aqui, eu fiz Harvard, eu fiz faculdade fora, eu fiz... não, porque eu sou foda, não, porque eu falo 3 idiomas e... Cara, que merda, coisa chata. Entendeu? Então, assim, cara, a gente precisa ser agradável pros clientes, a gente precisa ser útil. De novo, seja útil. Crie percepção de utilidade, que o cara olha pra você e fala, caraca, eu quero receber o Raposo aqui, porque o Raposo quando vem aqui... Esse cara me faz cada pergunta que, bicho, para eu responder, eu preciso falar para ele vir no outro dia, para eu conseguir responder. Cara, o dia que você conseguir arrancar isso aí do teu cliente, que você colocar ele para pensar em coisas que ele não tem ideia, aí você começa a ganhar espaço lá dentro. Aí esse cara vai começar a te olhar e vai falar, pô, esse cara é foda, eu quero estar com esse cara. E aí você não vai ter mais dificuldade de agendar a visita, você não vai ter mais dificuldade de pedir para ele te ajudar lá dentro a marcar um encontro com o presidente, com o diretor da organização dele, quem quer que seja. Enfim, é o cara que realmente ele vai te ajudar. Você pode ter certeza, pode escrever o que eu estou falando aí. E aí, né, que eu até coloquei aqui em relação à ansiedade, né, a questão de querer se provar, ficar mostrando conhecimento e tal, tem um ponto que é muito causado, que é sintoma de ansiedade pura, que a gente tem que cuidar, que é chato pra cacete, né? Que é evite interromper o seu cliente quando ele está falando. Primeiro ponto, o cara está falando, deixa o cara falar. A melhor coisa da vida é você ficar escutando o cara, porque o cara quando está falando, e daí ele começa a falar dele, aí você deixa ele falar, você está no papel de vendedor. Lembra, inteligência emocional, empatia, vamos usar a inteligência emocional para pegar tudo que a gente precisa, a informação que a gente precisa, para que a gente possa entregar o melhor resultado possível, né, para nós mesmos, para a nossa organização e para o cliente também, né, evidentemente. Agora, a questão de interromper o cara é um negócio que é uma situação chata, né? Mas pior que isso ainda, que é um sintoma de ansiedade bruto, né? E é você tentar antecipar a resposta do cara. O cara tá falando, e aí às vezes o cara fala um pouco mais devagar. Algumas pessoas me dão um feedback direto e falam, Raposo, você dá para perceber aí que tem um delay aí no que você pensa e no que você fala. Porque às vezes eu tô falando, eu tô pensando, e aí eu fico, né? Que nem, por exemplo, aqui ao vivo eu faço muito isso, porque eu tenho que tomar cuidado também com o que eu falo.
eu procuro, né, ser o mais genuíno, o mais transparente possível, mas eu preciso tomar cuidado com algumas questões, né, que, enfim, podem gerar problema, pode gerar processo, pode gerar um monte de coisa, enfim. Não estou aqui, enfim, né, eu tenho que cuidar também do que é dito. E assim é no dia a dia. Agora, aquela pessoa que começa, né, às vezes o cara começa a dar uma rateada, aí você vai, se completa o final. Você fala o final da frase pro cara. Você tenta completar a frase do cara, porra, bicho, isso é um negócio que, na boa, eu não recomendo fazer. Não recomendo fazer, deixa o cara falar. Às vezes você tenta completar um negócio e completa errado, que não é o que o cara tá querendo dizer. Você não sabe o que o cara vai falar. Aí você vai lá no ápice da ansiedade e aí completa a frase pro cara e completa a frase errada ainda. Bicho, cara, sem noção. Isso aí é demonstração de despreparo total no domínio da relação humana. Então, pessoal, para com isso, bicho. Não recomendo, né? Se você quiser continuar, você continua aí, a venda é tua, tal, né? Eu só tô dando um toque. E aí, agora pra gente fechar aí com chave de ouro, né? Essa live de hoje, eu trouxe aqui uma questão, né, que a gente está falando nesse tópico específico, né? Quem está no Instagram, no YouTube aqui, eu tô mostrando, né, uma tela em paralelo aqui, né, com a minha imagem. Eu estou falando aqui da questão da arte das perguntas e escutativa, né? O poder da comunicação no teu crescimento e desenvolvimento profissional. E aí tem uma questão em relação às perguntas, a forma de perguntar, a forma de você provocar o teu cliente de forma inteligente. Eu peguei uma base aqui, né, que é de Sócrates, né, que viveu lá, nasceu acho que 470 antes de Cristo, viveu até mais ou menos 399 anos de Cristo, mas é um cara que foi um pensador, né, lá na Grécia e trouxe muita coisa que até hoje é usado com muita força dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, enfim. Apesar de Sócrates não ter deixado muita coisa escrito, né, não ter deixado escritos ali, mas o conceito, né, e o entendimento dele perdura até hoje, né? Então tem alguns pontos aqui que é para a gente refletir em relação a tudo isso que eu estou falando do ponto de vista da comunicação. Lembra da frase que eu falei que vai ser a frase da live de hoje, que é a frase que o bom vendedor é aquele que faz perguntas mesmo já tendo as respostas, né? E isso te permite com que o teu cliente fale, que o teu cliente te dê mais informação a respeito do que você precisa, muitas vezes, né, para atender as tuas necessidades e para atender os teus objetivos. E aqui o primeiro ponto que Sócrates traz no conceito aqui para a gente essa noite é postura de quem não sabe nada. E aí volta a questão da humildade, né, de entender também que você não é o bambambam, que você não é o rei da cocada preta. Sim, você sabe bastante coisa, sim, você sabe. Você tem um nível técnico, você tem uma história, você tem uma experiência de vida, óbvio, todo mundo tem, né? Agora, a postura de quem não sabe nada, aquela postura de aberto para aprender, aberto para escutar, isso é sinal de sabedoria. Isso é a maior prova de sabedoria. É aquilo que eu falei, o cara não precisa ficar se provando. O cara que conhece, o cara que domina, o cara que tem inteligência emocional, o cara que consegue ter postura, o cara que está satisfeito com as suas entregas, com a tua performance, é um cara seguro. Então ele consegue ter essa postura realmente de não sei nada, eu vou aqui te ouvir, vou aqui aprender, vou aqui te escutar para quem sabe eu possa ajudar, né? Enfim. E aí isso, né, ele traz um outro ponto que é elaborar perguntas para chamar a atenção para os seus interesses, problemas e questões, né, que você precisa resolver. Então, o método socrático ele propõe isso, que você tenha uma postura realmente de que você não sabe nada, que você faça perguntas, e aí entra aquela questão de muitas vezes você perguntar aquilo que você até já sabe a resposta, mas até para entender a percepção do teu cliente em relação àquele determinado ponto, em relação àquela determinada dor. Isso é extremamente rico no mundo da interação humana, no mundo de vendas. Isso é extremamente importante. E aí, o que isso acaba fazendo, né? Quando você é capaz de elaborar pergunta que seja capaz de chamar atenção para o ponto que você tem a solução,
ou seja, que aquela atenção aliada com os seus interesses, né, e os problemas que você tem ali, que você precisa vender, e os problemas que ele também tem, e você começa a criar questionamentos ao entorno desse objetivo de forma inteligente, no sênior voando em vendas. Então esse é um ponto que é fundamental, fundamental, a gente elaborar questionamentos inteligentes e questionamentos coerentes para que você realmente comece a fazer o teu cliente a refletir sobre questões do seu interesse. É isso que o método socrático propõe aqui. E aí o que isso faz? O que isso gera, né, com o teu cliente? Ele cria o entendimento de causa e consequência. Ou seja, você começa a tratar alguns pontos, você começa com alguns questionamentos que ele começa a pensar nas possíveis causas, né, daquele determinado problema ou solução, o que quer que seja, e aí você também começa, de certa forma, a questioná-lo em relação às consequências. Por exemplo, você tem um equipamento que tem um benefício lá para o cliente que, quando comparado, né, com o que o cara encontra no mercado, o teu produto ele tem lá um benefício que ele entrega uma durabilidade 1 ano maior do que o dos teus concorrentes, né? Como que você faria isso através do método socrático? A proposta de Sócrates aqui é você ir fazendo perguntas para essa pessoa de forma com que ele mesmo vá tomando consciência daquela dor, daquele problema, ele começa a entender as possíveis causas e também quais são as consequências que ter um produto que dure 1 ano a menos traz de transtorno para ele no dia a dia, de forma que ele mesmo vá fazendo esse desafio, vá chegando nessas conclusões sozinho. Você vai ali só guiando o cara, só balizando, né? Opa, vem por aqui, vem por aqui. Você vai guiando o cara para que ele mesmo vá formando a opinião, vá criando o desejo, a necessidade dentro dele mesmo, sozinho, no processo automático. E aí, na hora que ele chega e ele atinge um nível de consciência em relação àquele problema, bingo, é a hora que, vamos dizer que a tua missão ali está cumprida, né? O que você conseguiu fazer? Você conseguiu criar para essa pessoa aquela percepção de clareza. Você trouxe luz a um problema, você fez com que ele tivesse uma descoberta de algo que é um problema para ele, que ele também não conhecia. Era algo que ele sentia, era uma dor que ele tinha, mas que você acabou ajudando o cara a entender o impacto daquilo, o que é que causa aquilo, quais são as consequências. E aí, se o teu produto, por durar 1 ano a mais, custar mais 10% ou 15%, isso passa a ser secundário na relação comercial. Por quê? Porque você automaticamente começa a criar, com a própria empatia, o cara começa a te dar mais ouvido, te dar mais atenção, a te entender mais como autoridade. Consequentemente, na cabeça do cara, você já vai ativando o gatilho mental da reciprocidade na cabeça desse cara. E aí, na hora que esse cara precisar realmente ele conseguir o dinheiro ali para poder fazer um investimento, esse cara ele vai comprar de você. E se você tiver, o seu produto seja 30% mais caro, ele vai te procurar para que você ajude a formular um case que ele possa mostrar que esses 30% mais caro vai se reverter em 50% de economia, que seja. Estou dando um exemplo aqui simplista, mas ele vai te pedir ajuda até para ele poder argumentar dentro da organização o porquê que ele deve pagar mais caro. Você ganha um aliado para a vida. Você ganha um aliado para a vida. E como que você consegue isso? Comunicação, estudo, entendimento. E como que você chega nesse tipo de conceito que eu estou propondo aqui? Desenvolvimento. Né? Você precisa estudar, você precisa desenvolver inteligência emocional, você precisa de cultura, você precisa, enfim, estar disposto a realmente entrar no mundo de quem quer pensar, de quem quer exercitar a cabeça. Né? Começar a entender que a vida não é bunda, cerveja e futebol.
muito louco, né? As coisas boas da vida, né? Espero que só tenha homem na live aqui, né? O público normalmente é masculino. Se tiver alguma mulher aqui que me perdoe, mas assim, é a futilidade que a gente vê aí, né? Tava vendo aqui outro dia, ontem, né? Tava com a minha esposa na cama, tava mexendo no celular, pulou um vídeo lá acho que no programa lá do Rodrigo Faro, os caras fazendo uma dancinha lá, um negócio assim que é uma futilidade sem tamanho. Esses programas de auditório ali que a gente tem no Brasil hoje, que tomou conta da televisão do país durante tanto tempo. Cara, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Né? É um desserviço que esses caras prestam. Né? Você colocar teu tempo para ficar vendo coisa que. Enfim, enquanto você podia, de uma forma até como um descanso, né? Mas fica, vai, sei lá, cara, assiste o Discovery History, por exemplo. Porra, cara, cada matéria interessante que passa lá. Um canal, cara, que é interessante. Vai ver a vida da selva, aqueles programas NetGeo e tal. Cara, quanta lição que tem ali no mundo animal que você depois traz para tua vida. E é conhecimento, é cultura geral, entender do comportamento dos animais, né? O próprio comportamento dos animais você consegue muitas vezes olhar e consegue entender um pouco do comportamento humano, né? Por que os animais também, eles têm instintos, né? Assim como a gente tem o nosso instinto também. E nós não agimos muitas vezes como animais, sem pensar muito e querendo atender aquele desejo da carne, né? Aquela necessidade da carne de, enfim, né? De se mostrar, de aparecer, de querer ser o gostosão e tal. A gente não tem muito disso? Tem também. Então, a questão aqui ela passa realmente por um ponto de uma ruptura mesmo, de um conceito de vida. Né? O que eu digo aqui é de romper com a futilidade. Né? Vamos exercitar realmente o cérebro, vamos pensar verdadeiramente. E eu fiz um treinamento lá com um cara, ele chama Oscar Nakamura, acho que é Oscar Nakamura, lá putz, esqueci o nome da onde esse cara dá aula agora, lá no Amana Key, lá em Cotia. Esse cara é sensacional, Oscar Nakamura, acho que é isso. Depois pesquisa aí o Amana Key lá, esse cara é um baú de conhecimento, esse cara é brincadeira a forma com que ele lida, né, com as situações, com a dinâmica do mundo corporativo, a forma com que as empresas se comportam. E quanta sabedoria num homem, né? Então, e ele tem vários programas ali, ele tem uns vídeos bons aí no YouTube e tudo mais. E aí um outro negócio que é interessante, né? Eu vou comentar aqui rapidamente pra gente encerrar a live. Vocês têm noção de que o mal existe? Né? Eu tô dizendo o mal mesmo, não o mal pelo desejo de fazer o mal. Ele existe. Não mede esforço nenhum para poder atingir um objetivo próprio dele. Né? E estudando um pouco, né, a questão de psicopatia, né, tem um livro que chama, acho que Psicopatas Organizacionais. Eu esqueci o nome do autor. Eu tenho esse livro aqui em casa, é um livro que minha esposa comprou há um tempo e eu peguei para ler esses dias. Né? E quando eu comecei a colocar um olhar em cima dessa questão de psicopatia dentro da organização, eu fiquei assustado, né? Primeiro ponto, eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, caraca, bicho, não é mesmo? E aí você começa a ver alguns comportamentos de algumas pessoas que realmente você fala, pô, esse cara tem um pezinho lá. Esse aí é um potencial. E precisa tomar cuidado. E a gente precisa ter a capacidade de ter a leitura disso aí. E é mais um ponto também que vai te ajudar no teu dia a dia, no teu crescimento, na tua trajetória dentro de uma organização. Quando você se deparar com um psicopata desse, a melhor coisa que você tem para fazer é sair do caminho do cara. Sai da frente dele. Deixa esse cara aqui lá na frente. Assiste lá o ID, por exemplo, né, que é um programa que ele trata basicamente ali de psicopatas, de perfil, de personalidade mesmo. Pessoas com transtorno de personalidade que são capazes de fazer absurdos. E aí, quando você começa a olhar aquilo com um olhar, né, realmente de tentar identificar perfil comportamental, você começa a entender um pouco mais do ser humano, do que o ser humano é capaz. Né? E isso também é desenvolvimento. Ou seja, até como o lazer, ou o descanso, ou o relaxamento, é possível sim você
e adquirindo essas habilidades de comunicação, habilidades pessoais, habilidades de interação humana no teu dia a dia, mesmo sem muito esforço, até naquele momento que você vai para tua cama assistir um programa desse, mas sempre colocando a ótica do ser humano, da relação humana e tal. Isso vai te ajudar a se desenvolver bastante também. Então é isso aí, pessoal. Termino por aqui a live de hoje. Amanhã tem mais. E, enfim, um bom dia de trabalho para todo mundo aí, um bom descanso. E amanhã eu volto de novo aí na live. Eu vou fazer o post lá, que é a sugestão do Laércio. Aqui vou colocar no Instagram agora. Se vocês puderem comentar lá dessa live de hoje aí, o que ficou de legal aí para vocês, eu agradeço bastante, tá bom? Se puder se inscrever aqui no canal do Instagram, canal do YouTube também, encaminhar a mensagem aí para os colegas de trabalho, colocar nos grupos de WhatsApp aí para a live de amanhã, eu agradeço bastante também, tá bom? Fiquem todos em paz, um grande abraço e tchau, tchau!